o caderno que vocês têm aí, né? Certo? E a gente vai hoje para a página 52, vamos lá? Professor, que apostila é essa? É que a gente só recebeu a apostila de português, matemática e tecnologia. Então, foi aprender sempre. Aprender sempre tem português e matemática por enquanto, só, né? Para o segundo médio. Você... A de tecnologia, beleza? Essa aqui é São Paulo Faz Escola, que seria a principal, né? Entre aspas. Tá? Essa A gente não apostila recebeu isso ainda, do segundo ano. tirou na escola, que tava na escola essas aqui, né? No começo do ano, foi retirada na escola, tá? Até a, a moça coordenadora, ela pediu para nós que nós tivéssemos avisado vocês, né? E tudo enfim, vocês poderem retirar. Mas ela agora, sim, eu não sei se agora nesse instante tem a apostila lá, mas em todo caso, eu passo as páginas que a gente está fazendo, tá? Para vocês anotarem, beleza? Aí vocês podem anotar as páginas, a aula fica gravada, né? Beleza? E aí você tem um arquivo em PDF, na verdade, destas apostilas no Drive, no meu Drive mesmo, que eu baixei, eu posso estar enviando para vocês também, tá? Não tem problema. Eu posso estar enviando os arquivos para vocês também, né? O pessoal da sala, essa turma aqui no Skype, ela tem segundo A, B, né? E, tinha umas pessoas do segundo D que estavam precisando também, né? Aí eu falei, eu vou postar para vocês, ninguém vai ficar sem, né? Aí eu cheguei a postar no WhatsApp também, né? Esses arquivos em PDF do São Paulo Faz Escola aqui, né? Cheguei a postar no WhatsApp da turma também, só que, tipo, alguns ainda assim não receberam, né? Mas então esses livros estão na escola, tá? Qualquer coisa, sem dúvida, estão na escola, tá? Aí, como estão chegando kit escolar, está sendo entregue esses dias, né? Também. Então tem dentro do kit escolar tem esse livro aqui, sabe? Aí está sendo entregue hoje e amanhã. Deixa eu pôr no chat aqui. Então, né, hoje, segunda e amanhã, entrega de kit, beleza? Kit escolar que ele tem esse livro lá. São Paulo Faz Escola, né? Certo? E as aulas voltam na quarta, como vocês sabem, para os que mais precisam, né? Para os alunos que estiveram sem internet, né? Enfim, né? Então, volta na quarta para esses alunos. Para vocês que podem fazer teleaulas, né? Aula em casa, não precisa voltar assim, não é obrigado, sabe? A voltar, não precisa voltar exatamente na quarta. Então, é só para o pessoal que não está assistindo às teleaulas, né? Beleza? Deixa eu ver uma coisa. Oi, Stuart, pode falar. Beleza. Então, eu acredito que tem algumas pessoas que já estão com essa apostila, né? Então, turma, na última aula Qual nós apostila, tínhamos... professor? Esta aqui, ó. Peraí. Só um instantinho. Aí.
Lembrando, então, mais uma vez, tá? Pessoas que chegaram depois na chamada, eu baixei no Drive e eu comecei a enviar para o pessoal, né? Fui enviando nos WhatsApps e tudo. Aí tem pessoas que receberam e tem pessoas que não. O São Paulo faz escola, mas ele está sendo entregue esses dias, tá? Essa aqui hoje e amanhã. Então, tipo, 12 e 13, né? Hoje e amanhã, você pode ir na escola dentro do horário de funcionamento, né? Os protocolos, certo? Seguir os protocolos. Se eu não me engano, a escola é até às 16, tá? Quem não retirou essa apostila Caderno do Aluno, pode ir na escola que eles estão entregando, tá? Mas eu só não sei, porque assim, você teria que agendar, ligar para a escola e falar que você está indo, para não chegar mais de uma pessoa junta, assim, chegarem ao mesmo tempo, tá? Então você teria que ligar para a secretaria e falar que você está indo para a escola, sabe? Tá indo para a escola retirar a apostila, para não ter muitas pessoas ali, né? Mas sem problemas, tá bom? Beleza? Só você ligar, avisar, você pode ir entre hoje e amanhã. Uh, uh, ou depois de voltar às aulas também, né? Como você, dependendo de como você puder. Ah, beleza, tá bom. Certo, turma. Então, nós estávamos falando de calor específico, capacidade térmica, e a gente chegou em processos de condução, de transmissão, na verdade, de calor, né? Na última aula. Então, nós falamos que pode ser transmitido por condução, convecção e radiação. Então, tivemos esses três processos, né, de condução de calor, volta para o chat um instantinho, só para revisar, né? E a gente fez aqueles experimentos, vocês estão lembrados com o site da Unesp? Depois eu tiro o print dos links, em que vocês podem fazer o experimento, quem não fez ainda, né? Tá? As atividades nossas, elas não estão baseadas nesses experimentos, certo? Então, vocês não têm que fazer a página aqui, deixa eu ver aqui, 51, transmissão de calor, tá? Então, vocês não têm que fazer esses experimentos aqui para fazer as atividades que eu postei no Classroom, beleza? Mas, se você puder fazer eles, para visualizar os fenômenos, tá? Eu indico, tá, turma? De vocês fazerem. Ó, tem o de condução, irradiação, beleza? E 2 de convecção. Por que 2? Porque um da convecção é para a gente ver como formam os ventos, né? As correntes de ar, certo? Isso está nesse aqui, ó, no de baixo, tá? Convecção 2. Então, espera aí, eu vou tirar um zoom maior aqui, tá? Ou eu viro o celular. Eu acho que se eu virar o celular é melhor, né? Deixa eu ver se tá bom aqui. Porque assim, na verdade, no Classroom, ficou longe. No Classroom, eu postei esses links certinho, assim, todos inteiros lá, tá bom? Então, a atividade do Classroom da aula passada, a transmissão de calor tem esse, e os outros também, tá bom? Então, estão lá, beleza? Certo? Turma, então, continuando esta parte, a gente vai fazer um outro experimento, porque, assim, nós estávamos falando de calor específico, né? O calor específico, ele é determinante para o quê? Em termos de condução de calor, de energia térmica. Ele influencia o valor do calor específico de um corpo, influencia a condutividade dele? O que vocês acham? Dele levar mais
energia térmica ou menos energia térmica pelas suas moléculas, certo? Ele tem um calor específico maior, influencia ou não? Ou a capacidade térmica dele maior, será que influencia? A gente estudou, o que vocês acham? E aí? A gente estudou, pessoal, que assim, o calor específico, ele o calor específico, ele é um valor, né, uma medida que quanto mais alta ela for, demora mais para o corpo aquecer, aumentar 1 grau a temperatura dele. Por exemplo, a borracha, vidro, PVC, que é o do cano, né? Aquele do cano de água, né? Sabe que tem em casa o PVC? Ou a do jeans, né? Quem tem jeans aí em casa, né? Calça jeans e tal, poliéster, poliestireno, uretano. Essas fibras sintéticas, elas têm um calor específico mais alto. Então, quer dizer, quanto maior o calor específico, beleza? Quanto maior o calor específico do corpo, mais calor, né? Mais energia, vamos colocar assim, mais energia ele absorve para aumentar 1 grau. Então, se ele quer aumentar 1 grau, a temperatura dele, mais calor ele vai ter que absorver. Se ele tem um calor específico igual a água, gelo, vapor de água, né? Vapor de água na atmosfera, calor específico menor, né? Inclusive dos metais, o que acontece? Ele absorve menos energia. Então, só voltando essa parte rapidinho, calor específico menor, beleza? Ele irá absorver. Se quando tem mais, absorve mais energia para aumentar 1 grau, aqui ele absorve menos energia para aumentar 1 grau, beleza? Para resfriar, o inverso é verdadeiro, tá, turma? Se for o mesmo caso, se for para resfriar, ele absorve, perderá, né? Libera, solta, libera menos energia para diminuir 1 grau dele. Então, isso é próprio de condutores, de substâncias que têm uma alta condutividade, tá? Só antes da gente voltar para a atividade. Tem uma alta condutividade. Isso é próprio de ter um calor específico menor. Tá? Então, ter um calor específico menor é próprio tipo de substâncias que têm uma alta condutividade, como metais, como a água, beleza? Aí a gente vai vendo que essas coisas estão relacionadas, tá? Se a gente interpretar assim, entender, por exemplo, que o metal na metalúrgica, na siderúrgica, né, que eles fazem ligas metálicas, fazem ferro fundido, soldam, né, a temperatura da chama num maçarico em torno de 3.000 graus, né, uma coisa bem alta, para fundir metais que têm uma alta condutividade. Então, quanto mais calor você fornecer da chama, mais energia térmica ele vai transitar, vamos falar assim, por eles, né? Vai circular por eles e ser transmitido para outras moléculas, né? Para outras, enfim, serem transmitido, tá? Então, mais condutividade e menos calor o corpo absorve para aumentar 1 grau, certo? Porque se a condução é mais fácil, ele absorve menos calor, beleza? A energia flui num volume maior entre as moléculas, então, para aumentar 1 grau, precisa de menos energia térmica para chegar lá, certo?
para ele conseguir o aumento de 1 grau com menos. Se for resfriamento, é igual, só que é o inverso. Tudo bem, turma? Se for para ele retirar, por exemplo, câmara de alimentos, por exemplo, né, num restaurante, se for para diminuir 1 grau, sabe, de temperatura, um corpo de alta condutividade, a energia flui para fora dele numa rapidez maior, num volume maior. Então, colocou na câmara fria, vai liberando energia das moléculas. Isso num volume mais alto, beleza? Então, quanto maior é o volume da energia liberada, as moléculas, para elas diminuírem 1 grau a temperatura, elas perdem menos calor. Certo? Porque ele tá passando, saindo das moléculas num volume maior. Então, para tirar 1 grau, as moléculas liberam, né, perdem, dão menos energia nesse caso aqui, porque a condução delas de energia é mais fácil, beleza? Certo? Então, tudo bem, pessoal? Essa parte, antes do experimento, que a gente vai fazer um calor de combustão aqui, a gente vai retirar calor de alguns alimentos para comparar calor específico, essas coisas, tá? Então, tudo bem essa parte? Beleza? Quanto mais o corpo conduz energia para dentro dele ou para fora, menos energia ele absorve, certo? Porque o volume da energia é mais alto, é maior, beleza? O volume da energia é maior. Já se ao contrário, se for resfriar, se ele conduz mais fácil, né, tem condutividade maior, ele perde um volume de energia maior. Então, para diminuir 1 grau, ele faz isso perdendo menos energia. Beleza? Tudo bem? A energia está circulando, não pode esquecer, ela está circulando por entre as suas moléculas, tá bom? Então não esquece, turma, tudo bem essa parte aqui? Volta para o chat um pouquinho. Vamos anotando aí, tá bom? Certo? Beleza, então, turma. Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Vocês me falam, hein? Agora que a gente tem uma maneira de testar o calor específico de alguns alimentos para ver qual que é mais calor específico e qual que é menos. Então, assim, não precisa, essa atividade está na página 52, volta para o chat aqui, 52, essa atividade não precisa fazer, esse experimento não precisa fazer, é um experimento sobre calor de combustão. Olha só, esse nome, né, sugere que a gente vai queimar determinada coisa, né, que são alimentos, tá? Beleza? E dá para fazer no laboratório. Olha só, dá para fazer no laboratório, né? Se você tiver uma pipeta, né, ou um tubo de ensaio, na verdade, dá para fazer no laboratório. Então, água a temperatura ambiente, termômetro, um pedaço de arame para segurar as amostras. Volta para o chat aqui, eu vou colocar as substâncias ali, beleza? Aí, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, me fala, tá? Podem ir falando, beleza? Então, já vou voltar aqui com vocês, só um instantinho. E, turma, hoje deu, né? O chat do Skype liberou para nós, né? Porque, então, na verdade, eu dividi em 2 turmas por causa disso, tá? Essas substâncias a gente vai utilizar, mas assim, basicamente, pega uma tabela
Aí você procura pegar, por exemplo, grãos secos que tem em casa, tipo castanha do Pará, amendoim, arroz, milho, sabe, milho, o milho que você faz pipoca na panela, aí aquele milho mesmo, aquele saquinho de milho, que você tenha salgadinhos, pode utilizar também, só cuidado com o óleo, né, na hora que você aproximar a chama, né, o óleo não cair na chama, aí vai aumentar, né? Certo? Beleza? Porque o calor ele derrete, né? Lembra da vela? A vela ela vai derretendo, né? A parafina dela. Lembra que no experimento da aula passada começava a pingar a gota no fio, né? No fio condutor da nossa atividade sobre condução de calor, certo? Então, cuidado para não derreter o óleo, tá, pessoal? Beleza? E aqui a gente faz o quê? Faz o que está pedido aqui, certo? O que está pedindo aqui, turma? Pega um fósforo, acende ele, aí você põe bem embaixo do tubo de ensaio. Aqui você colocou uns meio litro de água, é metade de um copo, mais ou menos, né? Quem tiver copo medido em casa, é copo americano, né? Copo americano. Quem tiver copo medido em casa, é mais fácil. Aí coloca a água até a metade, beleza? Certo? Então, aí você põe a chama para aquecer. O que que você vai aquecer, na verdade? Você está aquecendo alguma coisa, lembra? Que nós falamos calor de combustão. Para ocorrer a combustão, turma, a gente vai precisar do quê? Para ocorrer a combustão, a gente vai precisar de um combustível, beleza? Mais o ar. Aqui está por escrito, né? A reação de combustão. Exatamente, Tainá. Muito boa. É isso aí. É igual no carro, né? O carro para pegar álcool diesel, caso de caminhão, avião a jato, né? E gasolina ou etanol, em caso de carros, de passeio, né? No caso de ônibus diesel, certo? E determinados veículos, né, carros têm o seu combustível, tá? Então aqui, se a gente vai queimar, tá por escrito a reação de queima ou combustão, certo? Que vai ocorrer com o que você pegou ali na sua casa, tá? Só cuidado, turma, se algum de vocês for fazer, tá bom? Vocês têm que tomar, por favor, cuidar, atenção com o que vocês estão pondo a chama perto dele, tá? Beleza? Identifica na tabelinha nutricional se é um alimento gorduroso, pela porcentagem, né, que aparece ali. Se ele é oleoso, vocês têm que ver bem essas coisas antes de fazer, tá bom? Então, coloca fogo perto da castanha de Pará, por exemplo. Pegou uma castanha de Pará, ela é bem carboidrato e gordura. Então, se você for fazer com uma castanha de Pará, cuidado, tá? E ela vai gerar um calor pela combustão, beleza? Das moléculas dela. E entra em combustão. Aí gera calor. E esse calor ele vai ser fornecido aqui a água. E a água absorverá o calor. Vocês vão lembrar das primeiras aulas aqui, beleza? Pode lembrar do termômetro de mercúrio, né? O que ocorria o termômetro de mercúrio? Você fornecia calor, pode falar. Fornecia calor a ele, as moléculas dele absorviam o calor, beleza? E aumentava. O que aumentava? Isso, Tainá, muito bem. Exatamente, é isso mesmo, isso.
É isso aí. Isso chama modelo cinético molecular. É o termo que explica a agitação das moléculas, né? Quando elas estão absorvendo calor, muito boa. Calor agita as moléculas, como você falou. As moléculas absorvem a energia, aí elas começam a aumentar a sua temperatura, beleza? Aumento de temperatura. Por que isso? Porque elas dilataram. Quando elas absorveram calor, a energia, aumentou a energia das moléculas e elas se dilataram. Dilatação, beleza? E aumento de temperatura. Logo depois da dilatação é o aumento da temperatura, né? Quando a gente põe água numa panela para ferver a água, né? Por que você vê que depois de um tempinho começa a fazer bolhas, borbulha a superfície da água? Exatamente, porque as moléculas estavam absorvendo energia nelas e se dilatavam. E aumentava a temperatura delas, né? Temperatura é isso, né? Beleza? Só que você não está vendo, né? E aumentava a temperatura delas. Então, elas começavam a fazer assim, né? Aparece na superfície. E estão liberando energia também. Estão liberando a energia dela, né? E aí, essas bolhas de ar, turma, são moléculas gasosas que estão se formando. Moléculas de vapor, de água e outros gases, né, pequenos. Exatamente isso. Muito bem. Por causa da mudança de estado físico, que é a água, ela passa a ser gasosa, certo? Líquido vira gasoso, porque elas absorveram energia. Muito bem, Tainá. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso, turma, então, é porque elas absorveram energia. O que nós estamos vendo aqui é que a água vai mudar de estado físico, né? Ela vai virar gasoso, né? Vai ser vapor de água. Isso vai ocorrer junto com o aumento da temperatura da água, né? Modelo cinético molecular, beleza? Certo? Vai ocorrer junto com um aumento de temperatura. Então, como a Tainá falou e vocês, os colegas também sabiam, né? Quando absorve calor, energia, isso é junto de um aumento de temperatura, né? Ocorre junto. Se resfria, é a mesma coisa, né? Só que é o inverso. Diminui a energia das moléculas, né? A gente viu isso no simulador. Vocês estão lembrados que tinha um forno, né? Um forninho e um cubo de gelo, não é? Aí, se fosse com um cubo de gelo aqui embaixo, em vez da chama, retirava calor das moléculas, certo? Então, a energia das moléculas começava a diminuir, certo? E com diminuir a energia das moléculas, junto disso, a temperatura delas. Vocês estão lembrando da aula de modelo cinético molecular mesmo, turma? Que a mudança de estado ela é acompanhada, a absorção de calor, na verdade, ou a perda dele, é acompanhada de uma variação da temperatura, beleza? Volta para o chat aqui. Isso se fosse no termômetro, né? As moléculas absorviam, como a gente pusemos aqui em cima, né? Absorviam calor, as moléculas, a temperatura delas aumentava,
beleza? E se resfriava, era o inverso, verdadeiro, né? Então, as mudanças de estado, elas são por quê? Por causa da absorção de calor, né, sob energia térmica, e com o aumento da temperatura, beleza? Certo? Aumento da temperatura. E o inverso, se for uma curva de resfriamento, é válido, beleza? O inverso é verdadeiro, tá? Então, como ligar isso, né, no calor específico, certo? A gente vai colocar o calor específico nessa parte aqui já já. Mas, então, aqui são as instruções do que você tem que fazer, tá? Beleza? São as instruções aqui. Eu vou dividir também com vocês. Mas, turma, não precisa fazer, tá? Só lembrando. Aí dá só um segundinho que eu estou postando aqui. Tiver dúvida, fala. Pode falar. Acho que o Stuart ia falar também, ou algum de vocês, ou, podem falar. Ah, não, não. Tudo bem. Tá certo. Mas então veja essas instruções, tá, turma? Caso vocês tenham isso, beleza? Olha o box aqui embaixo, tá? Certo? Para você tomar cuidado. Complete a tabela em seu caderno, tal, como para comparar os resultados. Então, basicamente, você queimou, por exemplo, salgadinho, castanha do Pará, amendoim, que mais? Amêndoa. A amêndoa é o gordurosa também, ela tem um conteúdo alto de carboidrato, né? Arroz, milho de pipoca, arroz mesmo integral, né? O integral tem mais gordura, tá? O integral vem um pouco mais nisso, tá? Beleza? E, turma, então fizemos isso, liberamos o quê? Calor, certo? Energia. Você tirou um pouquinho, uma parte do calor. Na verdade, você queima até acabar eles, né? O experimento é para liberar calor até o final, para você extrair, certo? Retirar, né? Beleza? O máximo de energia que você puder fazer. Beleza? Porque aí você está retirando o calor de combustão da comida aqui, tá bom? Você está tirando o calor de combustão inteiro dela, então é para ir até o final, beleza? Tá bom? Então, é para ir até o final. Fazendo isso, vai liberar calor por exemplo, da castanha, né? Faz de conta que aqui é castanha de caju. Liberou calor, beleza? Aí você pega aqui no seu caderno mesmo, né? Por exemplo, ó, só um segundinho. Tem pergunta? Pode fazer, hein? Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó, se tiver escuro, fala, tá, turma? Você vai preencher no caderno uma tabela bem parecida com essa, alimento, massa. Então, põe lá castanha de caju, salgadinho, certo? Você vai fazer isso, milho, pode fazer arroz, aí pode fazer feijão, né? Beleza? Tudo bem? Certo? Pode fazer amendoim, né? Grãos que você tem aí na sua casa, certo? Pode colocar damasco, beleza? O que você tiver, alguma coisa assim, para queimar tudo. Aí, a castanha de caju, o que nós vamos fazer? Se
quando tem uma mudança de estado físico ou uma absorção de energia, ela é junto com uma variação de temperatura, tá? Beleza? Deixa eu só acender a luz, pessoal, só um instantinho, tá? Peraí. Se ocorre junto do aumento da temperatura, né? Então a gente pode falar que falar assim, ó, que, né, é proporcional ao aumento de temperatura. Esse delta, turma, ele é a variação, beleza? Ou o aumento. Então, se você achar o delta, lembra da matemática? O delta da equação do segundo grau, né? O delta, ele tem um outro sentido ali. Quando a gente está em ciências, esse delta é muito utilizado para variação. Então, tem uma variação aqui. Quer dizer, um aumento ou para baixo, né? É negativo. Igual se você pegar a dilatação, é um aumento, ou o inverso é a contração. Lembra do termômetro, do álcool, do mercúrio, né? Então, tem uma variação aqui dela. Beleza. Se você está pegando as mesmas massas, vamos dizer que colocar ali, vamos ver que quanto pode ser de massa aqui? É parecido, né? Milho, arroz, amendoim. Quanto que será que tem ali? Vamos pegar 500 não, 10 gramas? 10 gramas, vai. Beleza? Aí, tá, 10 gramas. Tá. Aonde que entra o calor específico? Aqui. Lembra que o calor específico vai absorvendo calor até aumentar quanto? 1 grau. 1 grau. Beleza? 1 grau. Isso, boa. Calor específico, então é isso. Muito boa. Até chegar ali. Então, é a energia que o corpo está absorvendo. Então, nós podemos ver que, tipo, quanto maior o calor específico, mais energia o corpo vai absorver para variar quanto? 1 grau. Mais energia vai entrar nele. Então, depende a quantidade de calor, esse aqui é o calor total que o corpo absorve, depende do quê? Do calor específico dele, certo? Porque quanto maior o calor específico, mais energia o corpo absorve para aumentar o seu grau de temperatura. Então, isso vale quando você está cozinhando, principalmente, né, na cozinha. Por exemplo, a água para ferver, para ela aumentar 1 grau, é com base no calor específico dela. Então, quanto mais alto é o calor específico, mais energia o corpo absorve. Beleza? Tudo bem? Calor específico é isso. Então, ele está aqui na relação entre calor e ΔT. Beleza, pessoal? Essa parte aqui de ΔT tá tudo bem para vocês mesmo? Beleza? Tudo bem? Ó, absorve calor, aumenta a temperatura, né? Calor específico está no meio, ali no meio aqui. Beleza? Então, e depende também da massa, porque assim, o próprio calor específico da água, né, se nós tomarmos, ele é 1 caloria por grama por grau Celsius. Calor específico da água líquida, tá? Na verdade, a gente já fez ela. Essa aqui mesmo. Porque o calor específico depende de quanto você tem. É por isso que a atividade coloca a massa também, tá? Então, quanto mais
por exemplo, uma castanha de caju absorve quantidade de calor ali, né? 2 castanhas é o dobro, beleza? E então assim vai. Calor específico da água líquida depende de ter 1 grama, no caso, de água, para aumentar 1 grau Celsius. Então, a água líquida precisa de 1 caloria, tá? Na próxima aula, a gente vai ligar a caloria com outra unidade de energia. Qual que seria ela? Medida de energia. Ela já é vista no primeiro médio. Primeiro ano do ensino médio, ela está ali já. Essa quantidade de energia. Em joule, exatamente. Lembra energia, por exemplo, mecânica, gravitacional, montanha-russa, carrinho da montanha-russa, vem descendo. Ele guardou energia gravitacional lá em cima e depois, quando ele veio descendo, transformou em cinética. Beleza? Energia de rapidez, de velocidade, né? Transformou em energia cinética, tá? Então, aqui ele transformou uma energia em outras já medidas. Elas eram medidas em joules já. E é muito legal essa parte, pessoal. Quando a gente transformar calorias para joules, os valores de calor específico vão ser outros, mas a gente vai aprender, né, a, tipo, ver o outro lado da moeda. Como assim? Um dos lados é a energia, o calor, né, ele é visto como energia, essa energia que está circulando, né, que nós estamos estudando até aqui, ele é exatamente isso mesmo, mas ele está sendo visto como uma energia que está circulando, né, de um corpo para o outro, beleza? Isso é em calorias, né? Essa é a versão calorias do calor, né? A versão joules é a versão mecânica, ou seja, o Joule foi ele que fez um experimento com uma pá de metálica começar a aquecer por atrito da própria pá com as moléculas de água. Nós vamos ver esse experimento dele. E o outro lado dessa questão aí é o trabalho, o Joule, né? O outro lado. Então, caloria é quando você está falando de calor, de energia, beleza? Que está indo de um corpo para o outro. Joule está falando de trabalho, ou seja, você transformou, né? Caloria em Joule. Beleza? Você fala, por exemplo, vocês já viram uma figura de uma queda d'água numa usina, por exemplo? Ou uma catarata, catarata, sim, quem já viu, né, já foi no interior, já visitou catarata, né, uma cachoeira, certo? Também pode ser, né? E a energia da água, turma, ela tá gravitacional, né? Ela é gravitacional. Depois, quando ela cai, ela vira velocidade, rapidez, energia cinética, beleza? Certo? Então, essa energia, ela pode fazer trabalho de puxar, empurrar, girar uma roda d'água, por exemplo, não é? Que é o que ela faz na usina hidrelétrica, beleza? Ela está girando as pás da roda. Essa água mesmo que está passando, água corrente do rio, né? Gerando o movimento das pás da roda d'água para gerar eletricidade. Então, a energia da água, certo? A energia das moléculas que estavam nas moléculas de água, lembra? Quando elas estavam
quando elas estão aqui passando por baixo, né? As moléculas de água estão em movimento, né? Para lá, para cá, indo. Elas têm energia aqui, passando embaixo da roda. Beleza? Certo? Então, essa energia, ela é transformada em trabalho. Trabalho feito a partir de energia das moléculas. Essa energia é o calor, turma. Ela também origina calor, né? Porque como nós vimos o movimento de moléculas, ele está gerando o quê? Calor, beleza? Então, o calor, né? A energia que começa a correr aqui, ela é transformada em trabalho. Beleza? Ou você pode pensar também assim, quando a água está caindo, esquentou a água. Por que esquentou a água? Porque ela está caindo exatamente, né? Tem atrito entre as moléculas, tá? Então está liberando calor na cachoeira enquanto ela está caindo. Vamos supor aqui, né? Está liberando calor, certo? Esse calor, essa diferença de energia daqui para aqui, ela, tipo, mais a energia do giro de girar a roda, elas são a mesma que a água tinha aqui em cima, né? Lá no alto, beleza? Então ela estava lá em cima, ela tinha um pouco das duas. Então, assim, com experimentos como esse que a gente vai voltar a estudar, o Joule mostrou que calor vira trabalho e o vice-versa, né? E o inverso também. Beleza? Calor é trabalho, trabalho vira calor. Imagina você no carro, deu uma freada ali, certo? Ou você na moto fez uma freada, você está de carona com alguém. Quando a roda é comprimida pelas pastilhas de freio da roda, uma parte, quase toda, né, da energia cinética da roda muda, né, a forma dela. Quer dizer, ela vira o quê? Calor. Aí ela é dissipada, a gente fala que é dissipada. Beleza? Então, carro em frenagem, ele parou com um efeito aqui e liberou calor. Beleza? Porque ele tinha energia nas moléculas dele antes. Então, se você olhar bem os fenômenos, dá para identificar, tá, turma? Beleza? Energia cinética vira calor. Beleza? Ele soltou, no caso, ele solta tudo, né? De calor que ele tinha. Mas beleza, então. Só para voltar, né? Com essas figuras aqui para mostrar que o calor que absorve depende do calor específico, beleza? Quanto maior o calor específico, maior. E o calor, a energia e o calor específico depende da massa também. Não pode esquecer, tá? Beleza? Então, vamos formular, turma? Volta no chat aqui, né? No chat. Calor, massa C. Deixa eu ver se tem. Delta T, certo? Então, seria assim. Tem relação? Tem. Beleza? É direta? É direta. E vale o inverso também? Vale quando está resfriando? Vale, tá? Então, aqui são três questões, né? Qual alimento provocou a maior variação de temperatura da água? Se vocês quiserem, podem pesquisar com esses aqui, beleza? Qual alimento provocou a maior variação? Então, tem pergunta? Pode fazer. Eu volto no chat aqui, estou postando.
Beleza. Então tá bom, tá certo. Então, assim, esse calor, né, a gente viu o quê? 3 questões, hein, turma? Olha lá. Qual alimento provocou a maior variação de temperatura da água? Então, se a gente vê entre a castanha de caju, amendoim, damasco, né? Milho, arroz, feijão. Qual gerou a maior variação? Eu não fiz o experimento. Então, você pode pesquisar na embalagem deles, verificar as informações ali, né, nutricionais, né, na tabela nutricional, beleza? Para verificar quanto de calor, né, ele pode liberar. E para você calcular o calor que ele libera, você irá na internet, certo? Vai pesquisar qual é o calor específico, beleza? Da castanha de caju, do salgadinho, milho, aproximado, né? Tem uns, por exemplo, arroz, feijão, amendoim, calor específico deles, beleza? E com os calores específicos, a gente vai sabe quanto é a massa, né? E ainda você teria que ver quanto subiu a temperatura deles, né? Então, não dá para a gente ver isso sem fazer o experimento, beleza? Mas então, a gente vai se basear numa outra coisa. Olha só, será que dá para estimar a temperatura de outro lugar, de outro jeito, né? Dá. Quando você tem essa expressão aqui, turma, do calor específico, volta no chat aqui, né? Essa expressão aqui em cima do chat, ó, tá? Você pode estimar. Como assim? Tem a massa, tem um calor específico, e você vai olhar na embalagem quantas calorias lá que aquilo tem. Então, se ele tiver, por exemplo, por 100 gramas, né? Aí você vai fazer por exemplo, o arroz, se eu não me engano, 70 quilocalorias, né? Arroz integral, 1 quilo, aproximadamente, né? 70 quilocalorias fala no por 100 gramas, por 100 gramas, né? Então, beleza, então tá. Então a gente vai pegar 100 gramas e tem 70 quilocalorias. Tem arroz que pode ter o dobro, né? Pode ter 150 quilocalorias por 100 gramas. Eu sei que o Camil é 75, então por 100 gramas. Só que isso vai variar se o arroz é integral, né? Beleza? Se ele é, enfim, né, tratado, isso vai variar, mas você tem o ponto de partida que são as 100 gramas, beleza? Isso é a mesma coisa para o milho, para o amendoim, tá bom? Aí você anota, 100 gramas, então nós temos 70 quilocalorias. Aonde que entra isso? Aqui, ó. Ou seja, se você queimar 100 gramas de arroz, a massa dá 100, beleza? Se você queimar 100 gramas, você vai retirar 75 mil, atenção ao K, que é de quilo, né? Me dá, por exemplo, 2 quilos de frios, né? Quando vamos, por exemplo, lá no mercado, dá 2 quilos, dá 500 gramas. Quilo é 1.000, né? O carro percorreu 1 quilômetro até a casa do seu amigo, quilo é 1.000, beleza? Então, partindo que é 75 mil calorias, igual 100 gramas, aí tem que transformar, tá? Não, aqui não tem não. Deixa, pessoal. Calor específico do arroz, beleza? E a variação de temperatura, certo? Então, assim, dá para achar quanto variou. A temperatura inicial costuma ser a temperatura da água mesmo, né? Porque
do meio, né, desculpa, 20 graus, né, aproximadamente, tá? E a temperatura final, cada um vai chegar na sua, tá? De antemão, você pode deduzir já que quanto mais gordura e carboidrato e quanto maior o valor calórico, mais energia de calor, de queima ele vai gerar, beleza? Então, essas coisas estão ligadas, né? Mas nessa atividade é para você fazer a continha mesmo, tá, turma? Beleza? Mas assim, só mais uma vez, tá? Se você pegar, por exemplo, o arroz, que é 75.000 calorias por 100 gramas, dá para prever que ele vai soltar bastante energia, certo? Na queima dele, tá? 2, existe relação entre a quantidade de energia dos alimentos e a temperatura final da água? Mais uma questão aí, né? Beleza? E qual é a relação? Energia absorvida e temperatura final da água. Tá bom? O que significa, explique, né? O que significa para a física dizer que um alimento tem mais calorias que outro? Voltando no calor de combustão, quanto mais caloria ele tem, mais calor, mais energia ele solta. Beleza? Mais energia ele libera. Então, quer dizer que quanto mais calorias tem um determinado alimento, né, mais energia ele solta, tá bom? Mais energia ele libera, ou seja, o calor de combustão dele, certo? Volta aqui no chat, essa é a 3, né? Tudo bem, turma? Dúvidas podem falar, por favor, me fala, tá? Se vocês tiverem. Calma aí. Calorias, beleza? Professor, Oi, fala. eu não entendi como é que é a atividade do Google Sala de Aula. Atividade do Classroom, você está falando? Deixa eu ver. Essa atividade é da transmissão de calor da aula passada? Sim. Se for essa atividade, é só assim, para você pesquisar. Aqui fala que precisa fazer os experimentos, mas não precisa, tá? Como você define as 3 formas, né, de transmitir calor? Você, por exemplo, se você olhar ao seu redor, quando coloca uma panela no fogo, né, com água, por exemplo, a liga a chama fornece calor para as moléculas. Tem mais de uma forma de transmitir calor que está ali, beleza? O calor ele pode ir, né, para fora por condução, ele vai de molécula em molécula. Elas precisam estar bem juntinhas para ser condução, porque senão o calor ele vai começar a se transmitir de outras formas já. Então elas têm que estar bem juntinhas ali. Então quer dizer, como as moléculas juntas é estado sólido, né, é próprio do estado sólido, a condução ela ocorre mais nesse estado. Então, até mesmo assim, antes de chegar à parte de baixo da panela, o calor ainda vai por irradiação. Quando ele chega nas moléculas de vidro, né, ou de alumínio, né, de metal, ele vai por condução, de molécula em molécula. Antes, sabe, o Sol, ele irradia calor para a Terra, certo? E por irradiação, porque a energia vem do Sol, ela não vem de molécula em molécula. Então, se a gente perceber, dá para reparar que tem uma diferença de uma forma de transmitir calor e de outra. Elas têm diferenças.
Então, a chama, o calor da chama, ele chega na parte de baixo da panela por irradiação, beleza? Irradia, ele vai por ondas, ondas de calor, beleza? Eu vou pôr isso no chat, tá? E quando o calor chega no líquido, nas moléculas do líquido, ele vai por convecção, que é outra forma, que é parecido com o ar-condicionado. Eu não sei se na sua casa você tem um ar-condicionado, mas se você já reparou em consultório, quando foi no médico, né? É comum, porque aonde acaba juntando mais de uma pessoa, né? Para circular o ar. O ar que o ar-condicionado faz, ele é mais frio do que o ar da sala. Então, mais frio desce, ele é mais denso, beleza? Ele vai descer, porque ele é mais denso. Isso tá ligado à temperatura e à pressão das moléculas, certo? Está ligada à temperatura e à pressão. Quanto mais temperatura, mais pressão, menos denso porque aí dilata, né? Se você lembrar, as moléculas se dilatam, não é isso? Lembra-se do termômetro, né? Como exemplo. Então, quanto maior a temperatura, mais pressão, dilata e ao dilatar fica leve. Então isso acontece com o ar condicionado, sabe? Ele quando coloca ar condicionado, o ar vem de baixo e por ele ser a alta temperatura, mais pressão, as moléculas dele, né, estão assim, né, de um lado para o outro. Então, estão dilatadas. Aí elas ficam leves e elas podem subir e para o alto. Então, tipo, é isso que o ar quente sobe, o ar frio desce. E na convecção, ele desce e ele preenche as posições das moléculas antigas que estavam ali, que é o ar quente que sobe. Aí forma uma corrente de ar que fica passando, passando. Por exemplo, na geladeira, certo? Geladeira ali você tem uma corrente de ar, né, circulando dentro da geladeira, que essa corrente, ela leva o ar mais quente ali, que está mais embaixo dela, né, perto do compressor ali, leva para o alto, tá? Onde é o refrigerador. E o ar quente do refrigerador, ele é resfriado, né, nós vamos estudar a geladeira, ele é resfriado, ele fica frio, aí ele fica denso e desce de novo. Então, numa panela com água é a mesma coisa, tá? Quando o calor chega ao líquido, as moléculas do líquido, eles começam a fazer convecção, fazer essas correntes de ar. Ar quente sobe, ar frio desce. Beleza? Aí, quando tem isso, as moléculas levam calor lá para o alto. Então, lá em cima na superfície é aquecido. Beleza? E antes não estava, né? E aonde está aquecendo as moléculas ali embaixo, né? Próximo da chama, as moléculas frias mais densas descem, aí elas recebem energia e volta tudo de novo. Mas tudo bem que tem mais de uma forma de o calor passar, tá? E seria para você explicar então, né, um pouco sobre estas três formas, tá? Aqui, ó, só um segundinho. Como você define os três processos de troca de calor, né? Na 2, relate acontecimentos. Aqui você vai pegar exemplos do seu dia que tenha condução, por exemplo, na panela, numa barra de ferro, numa siderúrgica, né, numa usina.
onde tenha convecção, certo? O próprio vento, né, lembrando, correntes de ar, eles se formam por convecção também da energia do Sol, né? Beleza? Aí aquece as primeiras moléculas, elas sobem, as moléculas de cima estão mais frias e mais densas descem, certo? E vão fazendo isso, né? Convecção, então, tem no ar-condicionado, na geladeira, né? E irradiação, olha só, irradiação, energia do sol, beleza? Energia de uma fogueira, da chama de uma vela, tá bom? Então, se eu não me engano, era essas questões aqui, tá? Depois eu posso olhar, mas são essas questões aqui, tá bom? Qualquer dúvida me fala, tá, pessoal? Então, tá bom, ó. Então, mais 3 hoje, ó. Aí vocês vão dizer, alimenta mais caloria, libera mais calor, né? Beleza? E qual a relação entre a quantidade de energia e a temperatura final? Ou o que vocês podem falar aqui? Temperatura final é maior. Que dizer da quantidade de energia absorvida ou liberada dele, né? Olha, pessoal, calor específico tem uma tabelinha que vocês podem achar ele na própria internet, tá? Então, tabela de calor específico tá ali. Tem da água, do gelo, vapor, ar seco, vidro, pírex, sílica, cerâmica, alumínio, metal, cobre, ouro, álcool, gel. Então, calores específicos mais utilizados assim podem ser achados, né? Aqui não tem, beleza? Eu já olhei aqui, não tem. Então, isso vai ficar por conta da internet de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam? E aí? Tá tudo bem?